Vamos chamar o Cibango Quadros para falar sobre a política freitense. Bom dia, Cibango. Seja bem-vindo ao Jornal JF Notícia. Então, Stênio, é um privilégio, cara, poder estar estreando hoje esse quadro que, para minha satisfação, aprendi a gostar de política e eu acredito que nós, eu, você e a sociedade freitense precisa falar de política dia e noite para que a gente possa defender os nossos direitos, né? Stênio, inicio dizendo que, nesse exato momento, o que se sabe sobre a política local para concorrer à prefeitura em 2024 são conversas de ruas e conversas de bastidores. Ninguém ainda se posicionou de forma definitiva, tipo, eu vou ser candidato a prefeito em 2024. O que a gente tem são muitas pessoas que estão dispostas e que colocarão, se assim, a conjuntura do seu partido, a conjuntura dos políticos envolvidos decidirem. Eu entrei em contato com a grande maioria daqueles que têm o seu nome ventilado na rua. E alguns, a minha maioria deles, retornaram expressando o seu posicionamento. Alguns não retornaram, até porque eu não tinha o contato direto, e outros preferiram ficar no silêncio. Então, o que eu vou passar aqui para a sociedade freitense hoje nessa estreia do Versão Política com o Cibango Quadros? Bom, eu acho que é de conhecimento da cidade o nome, por exemplo, do Alfredo Holanda, que é mencionado, foi candidato na eleição de 2020, não chegou a ter êxito. Nós temos também o nome do Thiago Pinto, que é bastante mencionado também na cidade. Temos o nome da Andréia Ferreira, que já foi colocado também. Eu aqui já ouvi o nome do Júnior do X, mas conversando com ele já descartou essa possibilidade. Ele disse que o objetivo dele é a reeleição. Temos também ventilado na cidade o nome do Ruminig, e que, em conversa comigo pelo WhatsApp, ele disse que está com o nome à disposição e que, a depender da conjuntura, a depender das conversas dentro do partido e com os partidos aliados, deixa o seu nome aí à disposição para um bem maior, que é o bem da sociedade. Mandei também um oi para a nossa vereadora e presidente do Sismujof, Dona Lúcia, que também teve o nome também mencionado por algumas pessoas que eu conheço, mas ela também não quis se aprofundar, disse que é muito cedo, e na verdade na política não existe isso de muito cedo, né? No dia que termina a eleição, já inicia um processo de reeleição, é natural. Nós vimos isso com o governo federal. Mas voltando para o Zé de Freitas novamente, tem também, e eu entrei em contato, mas não tive o retorno, do filho do ex-prefeito Zé de Freitas, que não descarta a possibilidade de estar concorrendo à prefeitura de Zé de Freitas, mas que também ainda se coloca de maneira afastada, sem nenhuma declaração. De todos esses que eu te falei, eu vejo o que eu não falei ainda, eu vejo como uma pessoa que tem mais estrutura política, né, em virtude de
o Partido dos Trabalhadores está vindo muito forte, que com a eleição do presidente Lula, com a eleição do senador Wellington Dias, com a eleição do Rafael Fonteles, com a eleição de 10 deputados estaduais do PT, com a eleição de 4 deputados federais também do PT. Então, o atual secretário de Infraestrutura, com quem eu também conversei, e ainda que se mantenha com os pés no chão, como pessoa equilibrada, mesmo assim ele disse que sim, que o nome dele está à disposição do partido, e que está articulando, claro, é uma pessoa muito querida na cidade, é uma pessoa que o trato com o prefeito também é muito bom. Dentro do partido é um nome bem aceito. Então, de todos esses que eu mencionei, eu acredito muito, aqui eu falo por mim, eu acredito muito como membro do partido, eu acredito muito nas possibilidades reais do secretário e vereador afastado Pedro Gomes estar saindo, nesse momento, pelo menos, diante dos nomes colocados, eu acho que sai na frente pelo protagonismo do partido, pelo que o partido representa para o Brasil, para o Estado e para o Zé de Freitas. Porque se a gente for analisar ao pé da letra, Estênio, o Partido dos Trabalhadores Zé de Freitas, ele vem sempre apoiando na eleição de 2016, com a gestão... Esse banco. Oi. Então, na sua reflexão, na sua análise de todos os nomes que você falou aí, dos possíveis candidatos, que você acha que vai ser o indicado ou o apoiado pelo prefeito Roger Linhares no futuro, seria o candidato do PT, Pedro Gomes? Então, Estênio, não dá para cravar nada. O que eu analiso, diante da conjuntura política que eu vejo, é que as possibilidades disso acontecer são muito boas. Por que são boas? Primeiro porque o Pedro é um cara, assim, muito parecido com o atual gestor, na sua forma de agir, na sua forma de se comportar, na sua transparência. É um cara muito inteligente. Então, eu vejo que as possibilidades, diante do que o Pedro já abriu mão no passado para ceder a candidatura, que tem ajudado a gestão muito nesses 6 anos de governo do Roger. E eu penso que sim, é possível. Claro que tem outros nomes também, até mesmo de dentro do partido do prefeito, mas eu penso que é uma possibilidade real, né? É claro que vai ter que conversar muito, tanto com os representantes do partido local, como também estadual, mas vejo sim como uma grande possibilidade de o prefeito eventualmente estar apoiando e indicando o nome do Pedro, sim. Né? Você esqueceu, Silvano, de falar sobre o vereador Roberval Santos também. Ele, na tribuna da Câmara, se lançou, né? Colocou o seu nome como pré-candidato à prefeitura de José de Freitas. O vereador Roberval Santos também colocou o seu nome à disposição do Partido Progressista, onde ele faz parte. Isso. Então, Estênio, o Partido Progressista, ele está bem unido, até porque é o partido do prefeito atual, né? Nós temos a professora Lúcia, que foi ventilado o nome dela, ela não disse que sim ou que não. Nós temos aí o Roberval Santos, temos o Ruminig e temos o Thiago Pinto, são 4 nomes de dentro do partido, certo? Mas, veja bem, na minha análise, pegando a conjuntura política, eu acho que não seria viável um nome de dentro do PP. Mas isso é na minha cabeça, né? Eu não estou aqui colocando que vai ser ou que não vai. Por que eu digo isso? É porque, assim, eu penso que o PT, como está
na liderança nacional, estadual, e tem um senador que hoje é ministro do Bolsa Família, que tem uma bancada imensa de deputados na Câmara Estadual, que tem uma representação muito boa na Câmara Federal, visto que aqui na cidade já participou da coligação em 2016, o partido do atual vice-prefeito de Zé de Freitas. Então, eu vejo que é o momento do PT, sim. Na minha avaliação, a hora do Partido dos Trabalhadores lançar um nome, e um nome bom, como o nome do Pedro, é agora. Mas, claro, senta à mesa e conversa, porque através do diálogo é que se chega ao melhor para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Sibango, com certeza, então, o nome do Pedro é muito bom, e eu também sou dessa opinião que o PT deve ter candidato a prefeito José de Freitas, mas analisando como você já colocou, e eu perguntei se poderia vir com o apoio do prefeito Roger, mas temos que levar em conta porque o PP é Ciro Nogueira, e o Ciro não vai querer entregar essa prefeitura justamente para o PT. Então, eu acredito que tenha essa questão, essa barreira entre um futuro apoio do executivo por conta disso. Porque, a não ser que o Pedro deixe o PT e vá para o PP, isso não vai acontecer, a gente sabe. Mas tem essa barreira que o Ciro não vai querer liberar essa prefeitura, que é a 10ª do estado do Piauí em população, a cidade, né? A 10ª do estado do Piauí em população, para o PT. Faça a sua análise. Estênio, olha só, o Ciro Nogueira é um cara extremamente inteligente. Ele já perdeu uma eleição para presidente, ele já perdeu uma eleição para senador, ele já perdeu uma eleição para governador, tudo a nível de Brasil e de Piauí. Eu tenho certeza absoluta que ele vai analisar com muito carinho essa questão de lançar um candidato do partido diante do momento do PT. Entenda? Eu estou falando isso diante do momento do PT. Se o governador, o Rafael Fonteles, não ganha, se o Bolsonaro ganha as eleições, não tinha nem que discutir, não. Certamente, o próximo prefeito seria indiscutivelmente do PT. Só que aconteceu que o Lula foi eleito, o Rafael foi eleito e muito bem eleito, o senador Wellington Dias também foi eleito, e uma grande bancada de deputados também foi eleita. Então, o momento, o espaço político hoje está predominantemente favorável ao Partido dos Trabalhadores. E eu falo isso não é por ser e estar no partido, não. É porque é uma análise lógica e realista, né? É só você pegar os números aí e ver que o momento do PT é agora ou nunca. Se o PT perder a oportunidade de lançar um candidato majoritário na cidade de Zé de Freitas em 2024, esquecer. E aí é interessante que em 2002 o Lula foi eleito, né, presidente, e com a possibilidade também de 20 anos depois a gente ter outro prefeito do PT em Zé de Freitas, como tivemos Pedro Paulo lá atrás. É isso aí, cara. Sibango, você falou, tá falando sobre a questão da eleição do PT lançar um candidato a majoritário. Só tem o nome do Pedro, por enquanto, à disposição do Partido dos Trabalhadores, ou existem outros nomes lá no PT que possam vir a ser candidato em 2024? Tem sim, tem outros nomes, e é até bom que tenha outros nomes para não ficar preso a um nome só. Eu, particularmente, acho que é o melhor nome que nós temos na cidade hoje. Mas tem Andréa Ferreira também, que é do Partido dos Trabalhadores e que é altamente articulada, inclusive com seu esposo, o Viana, um cara que tem uma mente muito fértil mesmo, sabe articular e já está em contato também com outros nomes políticos, inclusive do Estado. Tem também o deputado João de Deus, que não é descartado também. É um filho de José de Freitas, nutre a vontade também de um dia gerenciar a nossa cidade. E não menos importante, Stênio, eu estava me passando aqui despercebido,
o nome do ex-deputado Fábio Abreu também, que se cogitou na cidade, né? Então, é toda uma gama de pessoas que tem respaldo que se interessam em disputar as eleições no José de Freitas. Mas, diante disso, eu ainda acredito que o nome do Pedro seria o mais viável para a nossa cidade. Até pela aparência administrativa e comportamental que o Pedro tem com o nosso excelentíssimo prefeito Roger Linhares. Se você analisar, são muito bem parecidos nesse sentido. A gente analisando, deixando a água correr no rumo certo, o PP deveria, como já foi citado aí, 3 pré-candidatos. O certo seria... 4. Quatro pré-candidatos, né? O certo seria que o prefeito apoiasse um candidato de dentro do PP. Por que você fez a análise que acha que é mais viável o PP apoiar o PT nessa eleição de 24? Olha só, simples. Ninguém concorre, Stênio, para perder. Toda vez que um político vai disputar uma eleição, ele vai querendo ganhar. E eles são inteligentíssimos nesse sentido. Eles analisam as possibilidades. E vamos ser aqui bem realista mesmo. O nosso prefeito, Roger Linhares, ele tem um imenso respaldo na cidade. Com certeza, o candidato que ele apoiar, seja de qual partido for, vai sair com um gás muito grande. Porém, política não é apenas isso, né? Não é o nosso prefeito que vai ser candidato. É uma pessoa que ele indicou. Vamos supor que seja de dentro do partido. O PT não indo, porque se for com essa coligação e o prefeito indicando um candidato majoritário do partido, só restaria o PT a ser novamente vice, no máximo, né, nesse caso. E diante do tamanho do PT hoje, eu não vejo, né? Eu não vejo, mas não impede de isso acontecer. Agora, eu penso que, como o PT ajudou o Partido Progressista em 2016, na campanha, na coligação, como o PT aceitou a ser a vice em 2020, eu acredito que é mais do que justo que se articule para que, de repente, o PP indique um vice, como tem nomes muito bons lá, né? Seria uma conjuntura perfeita. Quase que garantia de vitória. Só não digo que é 100%, porque na política não dá para cravar. As pessoas aqui vão decidir, né? É o povo que vai decidir. Mas vejo que se, de repente, formar uma cabeça de chapa com o PT indicando o candidato majoritário e o PP indicando o vice, eu acho difícil não eleger essa conjuntura, não. Ivan, você falou com algum pré-candidato a prefeito nesses últimos dias? Falei, sim. Como eu te falei, eu falei assim, por aplicativo, né? Eu falei com o Júnior do X, mandei uma mensagem para André, mas não foi possível. O que diz o Júnior do X, Sibão? Que o Júnior do X relatou sobre as suas indagações políticas? Gil, por que eu coloquei o Júnior do X? É porque eu ouvi aqui no bairro algumas pessoas falando no nome dele por conta desses vídeos que ele tem divulgado, e as pessoas dizem, esse cara quer ser prefeito, etc e tal. Aí eu mandei uma mensagem para ele, mas ele descartou 100%, disse que não tem intenção nenhuma de sair candidato a prefeito. A gente sabe que é estratégico dos pré-candidatos não afirmarem a longo prazo que são candidatos. Isso é fato. Mas ele me falou que não tem intenção e que a intenção dele é a reeleição, né?
por isso eu te digo que ele não tem assim, essa intenção de, nesse momento, sair candidato a prefeito. Aí eu falei com o Pedro, já com o Pedro eu falei pessoalmente, e eu achei assim, a conversa dele muito positiva, tá otimista, mas também não cravou, vou ser candidato, mas as possibilidades são muito boas mesmo. E a ex-vereadora André Ferreira, você também conversou com ela? Qual foi as pontuações que ela fez em relação a 2024? Como eu acabei de te falar, eu entrei em contato, mas não tive retorno dela ainda, né? Eu falei com o Viana há uns meses, um mês e pouco atrás, aqui em casa mesmo, e ele me disse que sim, que ela estava articulando para ser a candidata ou pelo PP ou por outro partido. Então, por isso eu te digo que ela é uma pré-candidata, digamos assim, né? Porque o que ele me colocou aqui, que é o esposo dela, é que ela tem muita intenção, que quer e que só não vai mesmo se não tiver o apoio de algum partido, né? Entrei em contato com o Fábio Abreu por meio do vice-prefeito Antônio Abreu, mas ele também não quis falar em nome do irmão. Ele falou que está estudando e que há essa vontade, mas que ainda está cedo. Esse pessoal que são políticos, como eu também, eu acho que eu sou um pouquinho fora da curva, porque desde do dia que terminou a eleição, no outro dia eu já disse que sou pré-candidato à reeleição na próxima eleição de 2024 à Câmara. Mas, enfim, ele não quis falar em nome do irmão, mas há sim também a vontade, o desejo do ex-deputado Fábio Abreu concorrer às eleições legislativas. E se isso acontecer... Um ditado que eu sempre ouvi, né, de um grande político daqui da cidade de José de Freitas, que hoje não está mais entre nós, inclusive ao perder a eleição, quando o saudoso Robert Freitas perdeu a eleição, a sua esposa perdeu, né? Então era o candidato. Sim. Eu ouvi ele dizer 2 dias depois que já estava em campanha para a próxima eleição. Então a política não tem esse dizer, eu só vou falar no tempo certo. Não tem o tempo certo. A política é todo o tempo. Na minha opinião, também é todo o tempo. Se você pretende ser candidato a algo, se você pretende a concorrer, você tem que trabalhar aos 4 anos, aos 10 anos. Não tem essa história de dizer que vou trabalhar no tempo certo. Não existe isso. Eu ouvi ele dizer várias vezes, já estou em campanha política, saindo de um pleito derrotado, mas já estava em campanha política para o próximo pleito. Você tem mais algo a acrescentar para nós, meu nobre Cibango? Só um parecerzinho aqui. Quem sai derrotado geralmente tem esse discurso, Estênio. Agora observa que quem ganha até o meio do mandato, faltando um ano, ele sempre se conserva sem declarar que é pré-candidato. Sabe por quê? Por conta do assédio, que é grande quando você coloca que vai para a reeleição. Infelizmente é isso, as pessoas assediam mais essas pessoas que se dizem que vão concorrer à eleição. Estênio, para finalizar, só fortalecer aqui que é a estreia, com certeza fica uma coisa ou outra que a gente não consegue gerenciar muito bem, mas com certeza no decorrer do quadro, que eu espero que se mantenha, a gente vai aperfeiçoando e melhorando cada dia mais, porque o objetivo maior desse quadro, quando você me convidou, eu pensei o seguinte: eu vivo defendendo a política na periferia. E eu penso que dessa forma, por meio da rádio, por meio das redes sociais, a gente possa despertar um pouco do interesse, pelo menos um pouco de interesse político da pessoa da periferia. Porque quando todos, ou pelo menos a maioria, entender a política de fato como certamente nós vamos ter melhores gestores, melhores
parlamentares municipal, estadual e federal. Então, deixo meu abraço, agradeço muito a você pelo convite, pelo espaço, agradeço aos que estão assistindo, peço que deem sua opinião, que comente, que compartilhe. A opinião não precisa ser favorável, pode ser desfavorável, é o seu ponto de vista. Vamos discutir política, gente, que é a porta para o sucesso. A porta para você garantir e aumentar os seus direitos é por meio da política. E 2024 nós estamos aí, novamente brigando por uma vaga. Beleza? Stênio, um abraço, cara. Valeu. Até terça-feira que vem. Beleza? Ok, eu que agradeço a sua participação, Cibango Quadros. Na próxima terça-feira a gente vai estar aqui e vamos trazer entrevistas. Vamos trazer entrevistas com os pré-candidatos. Essa foi só um programa de estreia, foi só um aperitivo do que vai ser durante todo o resto desse ano, do próximo ano, enfim. Daqui para frente tem o Versões Políticas do Cibango Quadros, todas as terças-feiras, dentro do jornal JF Notícia, aqui pela JF Diário e Rádio Livramento AM. Eu trabalho com as duas rádios e fico aqui confundindo. Rádio Livramento AM está ligada junto com a gente ao vivo. Valeu, Cibango, e até terça-feira. Valeu, um abraço. Tchau. Muito bem, vamos continuar com o nosso jornal JF Notícias. Você conferiu aí o Versões Políticas com Cibango Quadro. Eu estava aqui tentando ver os comentários, não consegui ver nenhum comentário, gente. O povo hoje não quer comentar, né? Saiba que os seus comentários são muito importantes. Muita gente estava assistindo, mas não estava comentando. E eu gosto que vocês comentem, que vocês participem, que vocês mandem uma mensagem, se vocês concordam com o que o Cibango falou ou não concordam. Enfim, na terça-feira eu quero uma participação maior da população no Versões Políticas, tá bom? Vamos trazer mais informações do estado do Piauí. Deixa-me ver o que é que vem agora aqui para trazer para vocês. O preço da gasolina, né? O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país recuou pela segunda semana consecutiva. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 23, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, o preço médio do combustível caiu de 5,04 para 4,98 na semana de 15 a 21 de janeiro, e um recuo de 1,19%. O valor mais caro encontrado pela agência foi de R$ 6,99 o litro. Já o litro do etanol hidratado também caiu, foi de R$ 3,94 para R$ 3,85, uma queda de 2,28%. O valor mais alto encontrado pela agência na última semana foi de R$ 6,57. Já o preço médio do diesel passou de R$ 6,30